Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, eu espero que sim. E antes de estar iniciando esse vídeo de fato, eu decidi estar fazendo um experimento bem rápido aqui com vocês, que eu vou estar utilizando somente um pente para cabelos e também um pedacinho de papel que eu tenho em cima da minha mão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês certinho, ó, um pedacinho de papel. E eu quero que vocês prestem atenção no que acontece quando eu pente o meu cabelo assim, ó, com o pente, né, já está ocorrendo um atrito entre o cabelo e o pente, já estamos falando de física, e aproxima aqui esse pente desse pedacinho de papel, ó. Como vocês podem ver, o pedacinho de papel ele gruda no pente, né? Ele se atrai em direção ao pente, ó, percebam, tá vendo? Se ele fosse um pouco mais leve, eu conseguia até mesmo levantar ele aqui, fazendo esse tipo de processo, entenderam? Quer saber por que aconteceu isso? Então fica até o final do vídeo e vamos embora para física no nosso dia a dia. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Eduardo Silva. Esse vídeo se trata de um trabalho solicitado pelo professor de física da minha escola, que é o IFMT, Campus Alta Floresta, do qual eu faço parte do terceiro ano B de administração. E nesse vídeo eu irei falar um pouco acerca da influência de alguns conceitos físicos relacionados à eletrostática no nosso dia a dia. Então vamos falar aí um pouco mais sobre a física aí no nosso cotidiano. Eu espero que vocês gostem e, além disso, também ao final do vídeo a gente vai entender por que aconteceu isso que eu mostrei no início do vídeo, do papelzinho ele se atrair em direção ao pente quando eu tinha penteado meu cabelo aqui aproximado, né, o pente desse papel. Então é isso aí, bora pro vídeo. Bom galera, eu irei começar explicando primeiramente o que vem a ser de fato a eletrostática. Podemos conceituá-la como um ramo da física que vai estudar aí as diversas situações que podem ocorrer, né, em meio a cargas elétricas em equilíbrio, juntamente aos seus fenômenos advindos aí dessas situações. E um ótimo exemplo que podemos citar dessas situações que podem ocorrer com essas cargas elétricas é justamente esse que eu mostrei no início do vídeo, né, que é da atração que acontece entre um pedaço de papel e um pente após sofrer atrito com o cabelo. E no decorrer desse vídeo, nós vamos entender um pouco melhor sobre esse fenômeno que acontece aí no nosso dia a dia, juntamente aos conceitos que estão presentes no mesmo. Então é isso aí, vamos embora aprender o primeiro conceito, que é sobre as cargas elétricas. Beleza galera, vamos aprender então de uma maneira bem rápida e sucinta o que vem a ser aí as cargas elétricas. Podemos conceituá-las como uma propriedade física que vai determinar aí as interações eletromagnéticas que acontecem no decorrer do nosso dia a dia. Além disso, as cargas elétricas também podem ser uma propriedade, né, que vão diferenciar aí o que vem a ser os prótons e os elétrons, que a gente estuda aí em química, né? A gente sabe que os prótons, juntamente aos nêutrons, vão fazer parte do núcleo, né, dos átomos, e a gente vai ter aí os elétrons, né, que vão estar circulando, né, em volta aí desse núcleo, né, por meio da eletrosfera. Então, a gente vai fazer esse estudo aí também da diferença, né, desses prótons e elétrons. Os prótons vão portar as cargas positivas, enquanto os elétrons vão estar portando aí as cargas negativas. E quando a gente fala de cargas elétricas, podemos pensar nos isolantes e condutores elétricos, sendo que os melhores condutores vão vir a ser os metais, a grafita, as soluções eletrolíticas e também os gases ionizados. Enquanto os melhores isolantes vão vir a ser o ar, o vidro, a porcelana, os plásticos, a lã, o algodão, a seda, entre outros. E além disso, quando falamos de cargas elétricas, também não podemos esquecer do processo de eletrização, que nada mais é quando um corpo que está aí no seu estado neutro, né, passa para o estado de eletrizado, né, quando ele sofre aí alteração no seu número de elétrons. E esse processo de eletrização pode ocorrer de três maneiras diferentes, sendo elas o atrito, o contato e a indução. E na imagem ao lado, como vocês podem ver, temos um processo de eletrização que ocorre entre o corpo da menina e o gerador eletrostático, no qual ela toca com a sua mão, né, por meio então, consequentemente, do processo de contato. Eu irei falar também de uma maneira bem rápida e sucinta acerca do conceito de campo elétrico. O campo elétrico se trata de uma propriedade física que vai fazer referência aí a pontos de um determinado espaço, né, que vão estar aí sob influência da carga elétrica de uma carga fonte, sendo que essa carga fonte vai ser uma carga central, como vocês podem ver na imagem em vermelho com os sinais de positivo ao redor. E além disso, quando posicionado uma carga secundária, né, uma segunda carga, como vocês podem ver na imagem aí Q+, ou então também Q-, essa carga denominada carga de prova, ela vai sofrer aí, né, forças, né, vai sofrer forças em relação à carga
carga fonte, né, que é a carga central, e essas forças vão ser de atração ou repulsão. E por último, eu irei falar também sobre o conceito de potencial elétrico, que vai ser basicamente uma síntese de tudo isso que nós falamos anteriormente, né? Como vocês podem ver aí na imagem, temos os exemplos aí de dois campos elétricos, sendo que o primeiro a gente vai ter como carga fonte Q+, uma carga positiva, e no segundo como carga fonte aí vamos ter Q-, uma carga negativa. E aí, né, como vocês podem ver, temos também os dois pontos P, que vão representar, né, as cargas de prova, que no campo elétrico, né, elas vão sofrer aí forças de repulsão ou atração. Como vocês podem ver no primeiro exemplo, temos aí a carga de prova, ou seja, o ponto P, sofrendo aí uma força de repulsão, ela está se repelindo em relação ao ponto Q+. E aí, o segundo exemplo, temos também aí a carga de prova sofrendo aí uma ação de atração, ela está se atraindo em relação ao ponto Q-, né, ou seja, a nossa carga fonte. Então, né, como vocês podem ver, a gente vai ter o potencial elétrico aí como uma síntese de tudo isso vai caminhar junto, as cargas elétricas, o campo elétrico e o potencial elétrico. E aí, o potencial elétrico vai ser, no caso aí, energia potencial, que vai ser transformada em energia cinética, ou seja, capacidade de trabalho. A gente vai ter aí um movimento aí, dessas cargas para se repelir ou então se atrair em relação às cargas fontes. Bom, e agora vamos falar então da aplicação, né, desses conceitos que nós falamos aí anteriormente no nosso dia a dia. Estou citando aqui primeiramente o para-raio, né? O para-raio, como todos nós conhecemos, vai ser aí uma haste metálica, né, que geralmente é colocada aí no topo de edifícios, né, de construções, arranha-céus, né, postes também, né, de energia, e o para-raio vai ter a função aí de basicamente impedir os danos das descargas elétricas justamente nesses pontos, né, porque a gente sabe que as descargas elétricas elas se atraem, né, em direção a esses pontos mais altos, né, como eu já citei, né, os edifícios, né, os postes, também as árvores. Então a gente vai ter aí, né, esses para-raios como uma haste metálica, e essa haste metálica ela vai ser ligada aí ao chão por meio de um fio condutor que vai ser isolado aí da construção, né, para não provocar nenhum tipo de dano na construção em relação à descarga elétrica, e vai ter a função então de proteger essas construções, esses pontos mais altos aí dos postes e dos edifícios, sendo uma invenção muito importante aí de Benjamin Franklin, que vai ser aí um grande líder, né? Foi um grande líder da Revolução Americana. Irei falar também sobre o efeito corona, que é um fenômeno aí também muito presente no nosso dia a dia, mais comum aí nas linhas de transmissão com sobrecarga. E algo que vai contribuir com esse processo e com esse fenômeno vai ser aí uma grande umidade relativa do ar, e também devido ao fato de a gente ter aí um campo elétrico com grande intensidade, né, os seus condutores, né, as partículas de ar que vão envolver aí os condutores desse sistema, os condutores elétricos, elas vão sofrer um processo de ionização. E aí, com essa ionização, a gente vai ter a formação de luzes, né, ao ocorrer aí a recombinação dos íons juntamente aos elétrons. Outra coisa que podemos citar também, que é uma grande contribuição aí, assim, né, uma grande aplicação física aí, né, para nossa vida, é o precipitador eletrostático, que vai estar muito presente aí em grandes indústrias, né, que são responsáveis por emitir aí muitos gases poluentes, né, e partículas que são poluentes aí para a atmosfera. E esse precipitador eletrostático ele vai agir como um filtro de ar, né, que vai filtrar aí todas essas partículas e vai liberar o gás limpo para a atmosfera. Ou seja, é algo que vai contribuir muito para a não poluição do meio ambiente, né? A gente vai ter aí uma filtração, né, de todos esses gases, né, que são prejudiciais para o meio ambiente, essas partículas, e vai ter somente a liberação do gás bom. Isso vai contribuir muito também, né, para a vida aqui no planeta. E além disso, né, esse precipitador eletrostático vai funcionar aí por meio de processos, né, que vão fazer referência a esses conceitos que nós falamos anteriormente. Temos também a importante invenção aí do gerador eletrostático, né, o gerador eletrostático de Van de Graaff, que foi aí o seu inventor. E esse gerador ele vai ter aí simplesmente, né, de uma maneira bem simples e direta, né, o objetivo de produzir potências elétricas, né, produzir aí energia. E ele é muito importante para a pesquisa, né, para se descobrir mais ainda, né, os mistérios da física nuclear, enfim, para diversos experimentos, né, de laboratórios científicos. Então, é algo que vai acelerar esse processo, vai acelerar aí processos de eletrização, né, de partículas, de objetos,
que os pesquisadores estudam para descobrir aí cada vez mais mistérios, né? Porque assim, a gente sabe, né, que ainda tem muita coisa que a gente não descobriu ainda. Então, isso aí vai ser uma importante ferramenta de estudo, né, para os cientistas, né, esse gerador eletrostático inventado aí por Van de Graaff. E outro exemplo muito presente no nosso dia a dia são os aviões, né? Os aviões, quando eles estão viajando pelos céus, eles entram em contato com o ar atmosférico e ocorre então um atrito, né, entre esse ar e a sua superfície, ocorrendo então um processo de eletrização. Então temos aí a superfície do avião eletrizada, o que pode acarretar em acidentes, né, em processo de abastecimento. Por isso, né, os aviões eles possuem fios metálicos que são ligados ao chão, né, à terra, que liberam toda essa carga elétrica para a terra, né, antes desses processos de abastecimento, para evitar de ocorrer algum tipo de faísca, né, durante esse processo e provocar a explosão, né, do avião, né, por meio do combustível. Né. Aconteceu alguma faísca ali, quando o combustível estiver sendo reabastecido, né, no avião, isso pode ocorrer até mesmo aí, alguma explosão e pode provocar um grande acidente. Por isso que tem então esses fios metálicos para estar evitando isso aí, né. Outro exemplo aí, muito presente então e muito importante aí para o nosso dia a dia. Temos também as impressoras, ou também chamadas aí copiadoras, que vão funcionar também por meio desses processos que eu acabei de explicar aí, né, de eletrostática. Temos aí as cargas elétricas, o campo elétrico e o potencial elétrico. Também vão ser processos aí e conceitos que vão estar presentes aí no funcionamento desse equipamento, muito importante, né, para os dias de hoje, para a impressão de vários documentos, enfim, trabalhos, provas. Realmente é algo muito importante também para o nosso dia a dia, muito presente. E assim como os aviões, temos também os caminhões que são utilizados para transportar o combustível, né? E antes de ser realizado aí o descarregamento do mesmo, né, é feito aí um processo também muito semelhante ao dos aviões, havendo aí também uma conexão com o chão, né, um sistema de aterramento para liberar aí as cargas elétricas presentes na superfície do caminhão, para também evitar-se aí faíscas e também possíveis explosões aí quando o combustível estiver sendo descarregado. Então o caminhão ele também vai estar adquirindo aí, né, em sua superfície, vai estar também realizando o processo de eletrização, que vai ocorrer aí também por meio do atrito do ar com a sua superfície. Então é muito importante também haver aí esse processo antes de descarregar o combustível para evitar aí, né, essas explosões que podem acontecer por meio de faíscas que podem ser liberadas aí por essas cargas elétricas. E por último, também não podemos esquecer aí de mencionar, né, acerca dos raios, né, que também é um exemplo aí muito presente no nosso dia a dia. Né? A gente tem aí os raios, relâmpagos e trovão. Qual que é a diferença entre os três? O raio vai ser a própria descarga elétrica, né, entre a nuvem e a terra, propriamente dita. Né? O relâmpago vai ser a luz emitida por esse processo, enquanto o trovão vai ser o estrondo, né, o barulho também emitido aí por esse processo. E né, esse fenômeno também vai envolver todos esses conceitos abordados nesse vídeo, né, de campo elétrico, cargas elétricas e potencial elétrico. E também é algo que está muito presente aí no nosso dia a dia, inclusive, né, o Brasil aí é considerado, não é considerado, mas sim o país com maior incidência de raios no mundo. Então, realmente é algo muito presente aí no nosso cotidiano, né, essa questão aí dos raios. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero comentar com vocês acerca do exemplo que eu utilizei para iniciá-lo, né, que foi aí o pente, né, que eu passei no meu cabelo e logo após coloquei, né, posicionei acima do papel e ocorreu então um processo de atração entre os dois corpos. Eu vou explicar para vocês exatamente o que aconteceu. Quando eu penteei o meu cabelo, né, utilizando o pente, aconteceu um processo de eletrização por meio de atrito, né, por parte do pente. O pente foi eletrizado e aí o mesmo carregado de cargas negativas. Ao ser posicionado então o papel em seu campo elétrico, já estou citando o segundo conceito, né, essas duas cargas elas se atraíram, né, ocorreu aí então um processo de atração. E aí quando a gente fala de atração a gente vai ter aí um movimento, ou seja, a gente está falando agora também de potencial elétrico que vai se transformar em energia cinética e provocar um movimento entre os dois corpos, que nesse caso vão se atrair, né, vão grudar no outro, como aconteceu aí no vídeo. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, e entendido o que eu falei aqui para vocês nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Essas foram as fontes, né, essas foram as fontes das imagens que eu utilizei na elaboração desses slides. Deixa eu tirar meu webcam aqui para vocês verem certinho. Ó, aqui está a segunda página de fonte aí das imagens. E essas foram as minhas referências. Tive como principal base aí o livro didático de física da minha escola. Basicamente é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Valeu pelo abraço. É isso aí. Um beijo. E é isso aí. Fui. Falou!